Alcel Zap, o novo serviço da Alcel. Com o Alcel Zap, você pode agora encontrar o médico que você necessita e marcar sua consulta. A sua carteirinha Alcel passa a ser digital e estará na tela do seu smartphone. Você fica sabendo das promoções e campanhas preventivas promovidas pela Alcel. Com o aplicativo, você pode atualizar suas pendências cadastrais ou financeiras. Além disso, tem acesso ao botão antipânico, que dispara pedido de socorro e atendimento de emergência. Aplicativo Alcel, disponível para o sistema Android. Vá até a Google Play e baixe o aplicativo Alcel Zap. Alcel, uma empresa a serviço da vida e da saúde. A partir de agora na Showtime, Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Boa tarde, ouvintes. Aqui é Zildete Montiel e eu vos cumprimento para termos uma hora inteirinha de informação sobre especialidades médicas. E você viu, a Alcel Zap agora é digital. Se você tem o sistema Android, você pode marcar consultas, acertar pendências e você pode também acionar o botão antipânico para urgências. Que maravilha! Só mesmo a Alcel Pro Saúde poderia te dar tantos benefícios. Alcel Pro Saúde, sempre com você. E hoje nós vamos conversar com o Dr. Ricardo Casalino. Ele é doutorado em cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele é cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein, na unidade de Perdizes, lá na Avenida Sumaré. E nós vamos falar com ele hoje sobre muitos assuntos que eu tenho certeza que você e eu vamos nos inteirar melhor, vamos saber mais. E sempre a gente acaba aprendendo uma coisinha, não é verdade? Boa tarde, doutor Ricardo Casalino. Olá, boa tarde. É um prazer estar com vocês. E vamos ver se a gente aproveita o dia de hoje, né? Com informação. Certeza. Vamos aproveitar mesmo. Doutor, o que faz um cardiologista? Então, Zete, a gente tem várias funções, né? Mas a gente costuma falar que a função primordial nossa é de promoção e prevenção de doenças, né? Então, promover saúde e prevenir doenças. Que maravilha! Né? Então, o que mais vale é você não chegar até a doença, mas obviamente se chegou até lá, a gente também vai tratar vocês. Então, eu acho que um bom cardiologista ele tem que pensar bem antecipado. Então, promover a saúde do cliente sem antes mesmo pensar em qualquer doença. Então, a gente vai estar discutindo um pouco sobre como fazer isso, né? Atividade física, boa alimentação e quais são os parâmetros que a gente pode ter no dia a dia para saber se a gente está no caminho correto ou não. Tudo isso para cuidar do coração, não é verdade? Exatamente. Ah, que beleza. E eu sentindo o que eu devo procurar um cardiologista? Ou qualquer pessoa deve procurar um cardiologista? Então, naquela mesma didática que a gente tinha acabado de falar, quando a gente fala em promover saúde, eu acho que o cardiologista hoje em dia, ele não pode só estar atrelado ao sintoma e algum aparecimento de problema. Então, aquela palavra que a gente usa, né, o check-up, né, ou seja, avaliação periódica, que seja anual ou 2 vezes ao ano, para que você possa não chegar até o momento de doença. Então, alguns parâmetros são interessantes, né, e que não aparecem sintomas ainda. Então, vou dar um exemplo. A pessoa tem que estar no peso ideal conforme a altura dela. Então, a gente fala que ela não pode estar com peso muito excessivo, né, e nem um peso muito baixo. Então, isso é um parâmetro que a gente usa, né, que é o IMC, o Índice de Massa Corpórea. A gente consegue facilmente calcular ele de acordo com a altura e o peso da pessoa, e ele tem que estar num valor considerado normal, né, que é abaixo de 25. Então você pega o peso do paciente e divide por a altura dele ao quadrado. Esse valor tem que estar abaixo de 25. Se não está, isso já é um parâmetro que você tem que mexer de forma preventiva, né? A outra coisa, a questão da pressão arterial. Eu gosto de lembrar sempre isso. A pressão arterial, ela é assintomática, ou seja, não dá sintomas. E o corpo, ao longo do tempo, ele vai dotando de mecanismos adaptativos para sobreviver àquela pressão alta. Se você
se esgotam essas capacidades de se adaptar àquela pressão alta, aí sim aparece o sintoma. Mas aí, a partir desse momento que tem sintoma, você já não está mais numa prevenção, você já vai estar num tratamento de uma doença. Então, eu tenho a pergunta da Deise Carneiro: o que é pressão? Então, a pressão arterial, na realidade, é o reflexo da força do contração nos vasos sanguíneos, certo? Então, a gente tem como medir ela com um aparelho simples de pressão arterial, né? Um dispositivo que é barato, tem em todos os consultórios, em postos de saúde, né? Então, a gente medindo aquela pressão, o que ela é, na realidade? É a força que o coração faz, levando o sangue, né, para todo o organismo. E ele não pode estar fazendo uma força muito excessiva, né? Então, isso é a pressão arterial. A gente mede, e aí existem parâmetros considerados normais, e ela não pode ultrapassar aquele valor considerado normal, porque a partir daquilo ali o corpo, ao longo do tempo, pode desenvolver uma doença. O que é considerado uma pressão normal? Então, pelo que a gente considera normal de pressão arterial, se você, sem conhecer o indivíduo, fala assim, qual que é a pressão normal dele? A pressão tem que estar abaixo de 14/9. Então, isso é uma medida de pressão, né, convencional, no aparelho convencional. Se ele mede essa pressão, o ideal é que ela esteja abaixo de 14/9. Mas a nossa ouvinte, que se denomina Dona Miriam, ela diz: a minha pressão é sempre 4/6 e todos dizem que é muito baixa. O que eu devo fazer? Ah, legal, pergunta legal. Então, o que acontece? A pressão baixa, muito baixa, ela também não é muito legal. Só que a primeira pergunta que eu faria para Dona Miriam, né? A primeira pergunta que eu fazer para ela é assim: ela sente alguma coisa? Porque assim, se a pressão ela é baixa, e a gente fala que é uma pressão baixa, hereditária, ela herdou aquilo ali dos familiares dela, que a pressão tem um cunho genético. Você acaba, se seu pai tinha pressão alta, sua mãe tinha pressão alta, você tem uma chance de desenvolver pressão alta. Então, se ela tinha um histórico familiar de pressão baixa e ela se sente bem com essa pressão baixa, de uma forma geral, não existe nenhuma conduta a ser tomada. Ela só acompanha, né? Passa por avaliação para saber como é que está. Qual que é o problema da pressão baixa? A pressão muito baixa, ela pode dar tonturas, ela pode dar sensação de desmaio ou até o próprio desmaio, né? E aí isso é ruim, porque primeiro que se você tem tontura, você não tem qualidade de vida. Se você tem desmaio, você pode se machucar, ter fraturas de ossos, por exemplo, quando cai, ou pode provocar acidentes graves, né? Vamos dar um exemplo: se você está dirigindo um carro, por exemplo, e aí você desmaia durante esse momento, você pode atropelar uma pessoa. Então é um troço muito complicado, né? Então, se ela não sente nada, se ela está confortável, ela não tem nenhuma conduta a fazer de forma imediata, a não ser saber se tem tudo legal, se está se sentindo bem, passar por avaliação, porque é legal fazer isso pelo menos uma vez ao ano. Agora, se ela tem sintoma, eu recomendo que ela procure um atendimento rápido, que a gente tem como fazer remédios que elevam a pressão também, e organizar a vida dela para que ela não tenha nenhum prejuízo, entendeu? Entendi. Esse tema desmaio foi um dos temas que nós falamos que nós íamos abordar. E existe mais alguma coisa a respeito do desmaio? Ah, legal. A gente acabou começando a pressão e entrou no desmaio, porque alguém comentou sobre pressão baixa. Então, vamos aproveitar e falar desse tema, que eu acho bem interessante, porque, assim, principalmente no sexo feminino, é muito comum essa queixa de desmaio, né? É muito comum. A gente vai depender de faixa etária, enfim, de região, mas toda mulher que você conversa, já desmaiei uma vez, né? E aí, assim, a pergunta que vem assim: eu preciso me preocupar com esse desmaio? Essa é a grande pergunta, né? Porque é normal, né? É normal me desmaiar ou não? Se você pegar uma população geral, vai ter gente que desmaiou e gente que não desmaiou. Então, o desmaio em si, né, ele tem alguns problemas. Eu acabei de comentar um, né? Primeiro que você desmaiando, você pode se machucar, né? E às vezes o machucado é muito sério, né? Eu comentei de fratura óssea. Então, a gente que está acostumado a acompanhar pacientes assim, é muito interessante. Você às vezes vê pessoas que chegam no hospital por um acidente de carro, né? E aí você vai, trata o acidente e tal, mas quando você vai ver, a causa básica inicial do acidente foi um desmaio, né? Então, você vê o quão, do ponto de vista de saúde pública, essa questão do desmaio é importante, porque ela pode, você não está só se auto-prejudicando, você pode prejudicar outras pessoas também. Então, isso é interessante.
E o desmaio em si, para nós médicos, a gente fala que assim, quando a pessoa desmaia, é como se ela tivesse tido uma morte e voltado ao normal. A gente chama de morte súbita abortada. Então é uma coisa que pode ser muito grave, de acordo com algumas doenças por trás. Então eu vou explicar bem isso aí para não ficar dúvida. Então, desmaiar é frequente, mas você precisa saber o porquê que você desmaiou. Quais são as causas comuns de desmaio em mulheres? Então, assim, mal-estar, como uma alimentação ruim que dá vontade de vomitar, o vômito, ele pode induzir um desmaio, né? Aquelas pessoas que têm o intestino mais para preso, né, que a gente fala que são obstipadas ou constipadas, tem que fazer força para evacuar, se sentem mal, isso também pode induzir a desmaio, né? Outro exemplo, pacientes que têm problema de próstata ou problema para ir ao banheiro urinar, eles fazem muita força, isso também pode induzir o desmaio. Outras situações de estresse, é mais comum em pessoas mais jovens que ainda não sabem lidar com muito estresse, em épocas de prova, e aí começa a se sentir mal e também pode induzir os desmaios. Esses 4 exemplos que eu acabei de dar, né, eles são causas de desmaio benigno, né? Benigno que a gente fala assim, ele não vai te trazer um problema maior no coração, a não ser o próprio fato de você cair no chão e poder se machucar e machucar outras pessoas, entende? Entendi. Crianças costumam ter desmaios, é preocupante? O que pode ser? É coração também? Então, aí entra nesse mesmo cenário, né? Esse tipo de desmaio que vem vinculado a alguma coisa. Então, eu dei 4 exemplos aqui que são exemplos mais comuns de consultório, tá? Desmaio que vem vinculados a enjoos, coisa que você se alimentou, tá mal, que vem associado a problemas intestinais que você está fazendo força para evacuar, ou problemas para urinar que você está fazendo força, que é mais comum nos idosos, né, que tem problema de próstata e tal, tem dificuldade para urinar, ou situações de muito estresse, que a pessoa está em pé e se sentem mal antes disso. Esses são desmaios normais do dia a dia que vão acontecer, né? E aí a gente precisa o quê? Agir no fator que desencadeou o desmaio. Então, um exemplo aí, se a pessoa está com o intestino muito preso, você não pode deixar aquilo continuar daquele jeito, entendeu? Porque ela eventualmente está em casa sozinha, vai no banheiro, vai tentar evacuar, mas está com problema e tal, e aí desmaia, pode se machucar de forma grave, né? E aí, voltando para essa pergunta que você fez das crianças, é importante saber, assim, como que foi que aconteceu o desmaio, né? Se ela estava, é comum a gente ver assim, ela teve um estresse muito grande, ou estava preocupada com a semana de prova, e aí ela passa muito mal daquilo ali. Então, às vezes você tem que fazer até tratamento psicológico, explicar que as dificuldades vão aparecer, que esse tipo de estresse é normal, e você orientar ela quando começar a passar mal o que fazer, né? Que aí era o próximo passo que eu queria pegar. Porque quando você começa a sentir mal, que vai desmaiar, as pessoas às vezes não sabem o que fazer, né? Então você começa a sentir aquele mal-estar. Não sei se você já desfrutou desse sintoma, que é péssimo, espero que não, ou outras pessoas. Você começa a estar aquela coisa que a visão escurece, sabe? Sim. Começa a passar mal e tal. E aí, assim, se acontecer isso, o que você tem que fazer? Imediatamente, nesse momento, você tem que tentar procurar um lugar para você sentar, ou se puder até deitar, porque a chance de você desmaiar na sequência, se você permanecer em pé, ou se permanecer naquela situação que te levou essa sensação, você vai ter uma queda, e aí essa queda pode ser complicada. Agora você imagina, você está dirigindo e começa a sentir isso, o que você tem que fazer? Você liga o pisca-alerta e para imediatamente em algum lugar que seja seguro para você, obviamente, que você tem uma chance de desmaiar, e aí você pode se machucar, entendeu? Certo. Tem muita gente que às vezes quando sente fraqueza, ou que as pernas estão bambeando, ou que a vista escurece, acha que é falta de alimentação. E agora, como é que a gente faz para saber? O termo médico que a gente chama para isso chama hipoglicemia, né? Esse termo é muito, para quem tem diabetes, aquela doença da glicose alta, é um termo muito frequente. O que acontece? A pessoa, às vezes a gente vê que as pessoas estão fazendo dieta, sabe? E aí estão deixando de se alimentar direito, dá muita fraqueza, né? Eventualmente, dependendo da agressividade com que a pessoa está fazendo, tipo, deixando de se alimentar, isso realmente pode ser um sintoma frequente.
Só que assim, qual que é a dica? A dica é bem simples. Se você está nesse cenário de se alimentar pouco, ou porque não dá tempo, tem gente que tem filho pequeno, tem gente que está na corrida do dia a dia e não tem tempo de se alimentar, o primeiro passo, se você passa mal, é comer alguma coisa, entendeu? Um simples, não tô estimulando a alimentação errada não, mas por exemplo, se a pessoa está nesse cenário, comer um simples chocolate, uma bolacha, alguma coisa, vai tirar ela daquela sensação, entende? É diferente. Quando eu era pequena, eu tinha pressão muito baixa no colégio. Sempre eu tomava um remedinho chamado Efortil e sempre me colocavam sal debaixo da língua. Então, exatamente, você vê como que é frequente, que eu acabei de falar, as meninas, né, elas podem ter essa pressão um pouco mais baixa, porque na realidade, o que é o desmaio? Você sabe o que é o desmaio? Olha que coisa curiosa, o desmaio é uma queda de pressão tão grande, que falta sangue, naquele momento, falta sangue no cérebro, e a pessoa desmaia, entendeu? Porque o cérebro precisa de oxigênio, de nutrientes, para funcionar. Então, quem tem pressão muito baixa está mais predisposto a isso sim. E aí, por exemplo, que nem essa medicação que você comentou, pode ser uma alternativa. O fato de o cardiologista e todos os médicos como um todo, a gente evita que a pessoa, a gente fala assim, não coma muito sal. Sal não faz bem, né? Sal aumenta a pressão arterial. A gente sempre comenta isso é uma coisa já difundida, né? Todo mundo sabe que sal não faz bem. Mas nesse cenário, olha que curioso, o cardiologista manda a pessoa comer sal sim. Isso que era feito com você, isso é a dica da vovó que o pessoal fala, né? Aquela, já vinha lá daquela época e tal, né? É mesmo. Eu ainda tenho pressão bem baixa, mas eu me sinto muito bem, nunca mais precisei tomar nenhuma medicação, nem colocar o sal embaixo da língua. Exatamente. Então, isso então, é a coisa mais Ricardo, importante. O que é angina? Então, vamos mudar o tema agora um pouco, né? Em relação à angina. A angina, o que é a angina? A angina é aquela dor no peito que vem do coração, né? É a dor do peito que a gente tem, mas que ela vem do coração. Quando tem uma dor no peito que vem do coração, o nome médico chama angina, né? Mas aí, isso aí causa um rebuliço danado quando a gente começa a falar de dor no peito, porque a dor no peito, existem mais de 50, 60 causas para dor no peito, desde um simples machucado, né, na pele, até problemas no pulmão, né, no osso daqui da estrutura do tórax. Então, quando um médico fala assim, aquele paciente tem angina, se eu falei que ele tem angina é porque aquele sintoma de dor no peito que ele tem vem do coração. Então é uma coisa bem complicada, né? É grave o porquê que vem a angina, né? A angina vem porque as artérias que levam sangue para o coração, os vasos sanguíneos que levam sangue para o coração, eles estão com algum grau de obstrução. E aí eles não levariam o sangue suficiente. E aí aquilo ali repercute na forma de dor, né? Então a pessoa tem essa dor. E aí como é que funciona? Porque isso é uma coisa, toda vez que a gente vai falar de angina, as pessoas, meu Deus, mas eu tenho uma dor aqui, será que essa dor é do coração? Né? Então assim, obviamente, eu vou dar dicas aqui para a pessoa ter uma ideia, entendeu? Mas não tem como, eu como médico não posso falar assim, só isso aí, então tá tudo certo. A gente recomenda que a pessoa vá conversar e faça um eletrocardiograma, seja examinado, para não ter nenhum problema, né? Mas vamos lá, vamos falar das características da angina, para quem está ouvindo a gente poder, enfim, ter uma noção boa sobre como que é essa dor no peito que vem do coração, né? Então vamos lá? Então é o seguinte, primeira coisa, a intensidade dessa dor. Eu sempre brinco e falo assim, quem tem dor no coração não consegue mexer no WhatsApp, bater um papo no telefone, entendeu? Se alimentar normal. Quando a pessoa está tendo a dor no peito, que é do coração, ela só está fazendo aquilo naquele momento. Ou seja, é uma dor muito intensa. Certo? Certo. Então é uma dor que, a gente fala que é uma dor que impede a pessoa de fazer o que ela está fazendo. Então, por exemplo, se eu tivesse uma angina aqui, Zé, agora eu ia ter que desligar o telefone porque eu não ia conseguir falar com você. Porque a gente não consegue fazer muitas coisas. Então é uma dor muito intensa. Certo? A segunda coisa, essa dor, ela tem na maioria das vezes uma característica de como se o peito estivesse apertando lá dentro, sabe? Incomoda muito, é uma dor em aperto. E ela sempre vai piorar
se você fizer algum esforço, seja ele um esforço mínimo. Então, se você vê alguém que está tendo uma angina, você pode ter certeza que vai ficar quietinho. Se você estiver falando com ele, ele vai parar de falar com você na hora, porque qualquer esforço que ele faça, o esforço da fala, ele já ia piorar a dor dele, tá? E por último, é uma dor que dura pelo menos uns 3 a 5 minutos, tá? Então no consultório as pessoas vêm, é comum assim, a pessoa teve um filho, né? Acabou de ter um filho. E aí ele está assim, meu Deus, estou com medo de ter um problema. Aí ele vem e passa no consultório. Eu estou tendo uma dor, doutor, aqui, eu quero saber se isso pode ser um infarto, algum início de infarto, de angina, né? E aí ele fala assim, mas quanto tempo que dura a sua dor? Aí ele fala, minha dor dura 1 segundo. Aí você fala assim, opa, o coração não costuma dar esse tipo de dor de segundo, entendeu? Entendi. Então se eu tivesse que elencar 3 características mais importantes da angina, que é a dor, com dor no peito, que vem do coração, seriam esses 3, para reforçar. Ela é muito intensa, que impede de você executar as atividades que você estaria executando no momento. Ela piora com qualquer grau de esforço, seja ele o esforço da fala, Zé. E o último que a gente falou, e até me esqueci agora, então é intensidade, o esforço, e a duração. Ela tempo, tem né? Uma duração de 3 a 5, não é aquela coisa, foi, passou. Não é assim. Deu para a gente pegar aí as 3 características? Deu sim. Eu estou lendo aqui uma questão, a Laurinha mandou para nós. Legal. Durante o churrasco, a minha amiga caiu. Queriam chamar uma ambulância, mas ela insistiu que estava bem e que só havia tropeçado por causa dos sapatos novos. Ela estava um pouco pálida e tremia. Ela passou o resto da noite, ela falou o nome da pessoa, não vou dizer aqui, ela passou o resto da noite bem disposta e alegre. Mais tarde, o marido dela telefonou para informar que ela tinha sido internada no hospital. Às 23 horas ela faleceu. Ela tinha tido um AVC durante o churrasco. Se os outros soubessem reconhecer os sintomas do AVC, ela poderia estar viva ainda. Algumas pessoas não morrem logo, mas ficam durante muito tempo sujeitas a apoios e numa situação de desespero. Só demora 1 minuto. O neurologista informou que é possível melhorar completamente os sintomas do AVC e evitar sequelas. O truque é diagnosticar e tratar a pessoa durante as 3 primeiras horas. Nossa. Como reconhecer um AVC? Puxa, que coisa, né? Isso é uma coisa que até me deu um frio na barriga aqui, porque a gente, é uma coisa que, quanto profissional, a gente nunca quer passar, né? Um evento desse, ainda mais uma menina que deve ser jovem, pelo que você contou. Então, o que acontece? Olha só que curioso. Só para voltar, então, já que a gente deu um passinho atrás em relação ao desmaio, que foi tudo o desencadear dessa menina. O desmaio, você tem que ter perda da consciência, né? Você tem que, assim, a pessoa tem que apagar e acordar. Então, o que eu tô, pelo esse caso aí que você está me contando bem rapidamente, ela tropeçou, porque pode acontecer, a pessoa tropeçar, bater com a cabeça, aí a cabeça fazer a gente chama de um trauma, né, na cabeça, né, uma pancada muito grande, e a pancada é desacordar a pessoa, né? Por isso que às vezes acontece. Uma coisa interessante do desmaio, eu já vou chegar lá no AVC. Quando a pessoa desmaia e acorda, ela conta tudo o que aconteceu, Zé. Então ela fala assim, eu estava ali, de repente aconteceu isso, aí quando eu acordei eu estava aqui falando com você. Então, o desmaio, a pessoa lembra de tudo de forma minuciosa, tá? Assim, exceções à regra, às vezes você pega um senhor que é uma senhora, um senhor muito idoso, que já tem problema de memória. Aí ele já vai esquecer, porque ele já esqueceria normalmente, não porque é um problema, entende? Mas assim, no geral, o desmaio, se conversa com a pessoa, ela vai descrever exatamente o que foi que aconteceu. Então isso é uma coisa que a gente fala, realmente foi um desmaio. Ela fala, eu estava aqui mexendo no computador, de repente comecei a me ficar enjoado e tal. Agora eu vou voltar, vamos falar para esse caso aí que a nossa ouvinte aí comentou, porque realmente foi um caso muito complicado e eu acho que ninguém nunca na vida vai querer. Pode acontecer a pessoa ter um AVC de repente, do nada. Então. Ou ela dá sinais antes? Então, o que acontece? O infarto, né, o infarto e o derrame, o AVC, são doenças súbitas, tá? Que eles não dão sinais antes, entendeu? Uma porcentagem pequena de pessoas podem ter sinais precoces da doença. Então,
Por exemplo, o infarto, o sinal anterior dele é a angina, que a gente acabou de falar sobre a angina. O derrame, né, o AVC, no caso dessa ouvinte aí, o AVC, ele pode dar o sintoma precoce, que nem essa paciente aí que ela comentou, provavelmente ela teve o sintoma precoce, que a gente chama de acidente transitório. Ela teve o problema, mas recuperou, entendeu? Só que quem avaliou talvez não tenha reconhecido que foi um acidente transitório. Então esse é o problema. Essas doenças graves que são derrames... Pelo que eu percebo aqui, ela nem foi avaliada, ela se sentiu melhor e quis continuar na festa, Exatamente, né? Então, daí eu acho legal a gente discutir esse caso, porque assim, daí dá importância. Desmaio, gente, tem que ser avaliado, entendeu? Por um profissional, porque o que pode acontecer é exatamente isso. A gente, quando dá aula, eu dou bastante aula de desmaio, de síncope, que é o nome médico, a gente fala assim, começa a primeira aula falando, sabe o quê? Sabe qual que é a diferença entre a morte súbita e o desmaio? É que no desmaio você acorda, e na morte súbita não. Então essa é a única diferença. Olha como é que é impactante essa frase, né, José? Verdade. Porque essa é a única diferença mesmo. Porque quando a pessoa desmaia, ela acorda. Aí você fala, não, tá tudo bem. Só que na morte súbita você vai procurar a pessoa e ela não volta mais. Então por isso que a gente fala, tem que sempre, aconteceu, passa por avaliação, porque é a única forma que a gente tem de prevenir, entendeu? É ver o que pode fazer para não deixar acontecer. Voltando para esse caso aí do derrame, o que pode acontecer antes de um derrame? Vamos lá, né? Já que se a gente for, né? Eu sempre falo assim, a pessoa que teve a oportunidade de ter o sintoma e não ter a doença já de cara, ela é um privilegiado, porque normalmente se ela já tivesse o derrame direto, aí já, né, não tem o que fazer. Se ela tem um sintoma antes, se ela conseguir ser avaliada, ela consegue prevenir. Então vamos lá, o que o derrame, né, ele pode dar como sinal, a gente chama pré-derrame, né, antes de acontecer no caso. Então a pessoa pode ter uma fraqueza em determinada parte do corpo. Então, por exemplo, numa festa, ela estava lá tomando uma água, um refrigerante, para não falar outra coisa aí, e aí a mão dela ficou fraca, por exemplo, tá? E aí ficou fraca, mas recuperou, entende? Outra coisa, que nem você falou, ela tropeçou. Será que a perna dela não ficou fraca? E aí ela não conseguiu levantar a perna, tropeçou, entendeu? Então outra coisa que acontece muito é a fala. Não sei se já aconteceu com você ou com algum colega, mas você está conversando com alguém, de repente a pessoa começa a falar enrolado, assim, né? Desconexo, palavras desconexas, enroladas, coisa que você não entende. Aí você fala, o que houve? Por que você falou assim? E depois ele volta ao normal. Então isso tudo são sinais mostrando assim que foi o troço, mas recuperou. Como se fosse um desmaio. Desmaiou, mas voltou, entendeu? Então, talvez essa menina aí, o que aconteceu? Ela tenha tido, que nem ela falou que tropeçou, a amiga dela falou, talvez ela tenha tido uma fraqueza na perna, e aí ela caiu, né? Não foi um desmaio, não sei, aí teria que conversar com ela. Conversando eu consigo descobrir facilmente o que houve. E aí na hora que aí passou, ela voltou normal. Aí não sei se foi avaliado, os colegas falaram, você tá bem, tá tudo tranquilo? Ela falou, não, tô bem, tô andando, tô falando, meu braço tá normal, tô bem. Acho que foi eu tropecei, ela não percebeu, sabe, Judete? E aí isso talvez poderia ter sido aquela coisa que eu acabei de falar com você, a transitória, sabe? Sim. E aí, e quando é assim, o que tem que fazer? Um primeiro socorro, por exemplo? Então, esse é o problema, o problema. O que a pessoa estava sentindo na hora que se o médico tivesse chegado, o que ela estava sentindo? Nada. Ela mesmo falou, tô bem. Então, você ali na hora, você não tem que fazer nada, você tem que levar ela para o hospital. Por quê? Porque aquilo ali foi um prenúncio, sabe? Foi um primeiro sinal. Você não sabe, eu vou te dar uma estatística assim por alto. Depois desse primeiro sinal, até 8 a 10% em 48 horas, ou seja, em 2 dias, a pessoa pode ter um novo. E esse novo pode não ser reversível, tá? Aproximado. Então, a cada 10 pessoas que vão ter esse problema, talvez 1, 2 delas vão ter um AVC nas próximas 48 horas, que foi o que aconteceu com essa menina. Entendeu? Entendi. Então, assim, o que eu posso dar de dica, se porventura aconteceu isso, a pessoa que é leiga fala assim, mas você sentiu fraca em algum lugar do corpo? Porque não era para a pessoa cair, entendeu? Você sentiu fraca, você viu alguma coisa alterada, a sua fala mudou,
é porque é uma coisa muito específica. Se a pessoa respondeu qualquer sim para isso aí, ou ficou na dúvida, leva para o hospital. Porque esse momento é um momento que a gente chama de ouro, né? Do inglês ele fala golden hour, é a hora ouro. Porque você consegue, a pessoa não teve o problema, você vai, nesse momento, conseguir prevenir alguma coisa mais catastrófica. Eu vi que a informação dela foi até refinada, que ela mandou para você aí, que ela falou que o médico falou que se fosse até 3 horas, ela poderia ter sobrevivido e tal e tal. E o que ela quis dizer aí foi o seguinte, que existe um tratamento que se obstruir um vaso da cabeça, você pode fazer até 3 horas, era um pouco antes, até 4 horas e meia hoje em dia, mas em alguns hospitais, como no próprio Einstein mesmo, a gente já tem casos que teve 12 horas depois, 8 horas depois que esse remédio foi feito, a pessoa recuperou 100%. Então tem que levar ao hospital. Certo, e toda vez que a pessoa tem um AVC, ela tem sequelas irreversíveis, ou a pessoa pode ter um AVC e ficar bem? Então, depende muito o quadro, a recuperação, que é o que você está falando. Você está falando assim, ela já teve o problema, né? Aí a recuperação, como é que é a recuperação? O termo médico que a gente chama disso é o prognóstico. O que vai ficar de sequela, tá? Então, assim, isso vai depender, Zidete, da extensão, né, do tamanho do derrame, tá? Do tempo que esse derrame foi tratado e das doenças que a pessoa tem de base. Então, eu vou dar um exemplo bem rapidinho. Uma pessoa jovem, que não fuma, que não tem pressão alta, que assim, é saudável e tal, tem uma chance muito maior, se tratada, de recuperar 100%, tá? Agora eu vou para o outro polo. Uma pessoa muito idosa, vamos botar 90 anos, 80 anos, que fuma, que tem problema cardiológico, sabe? A chance dessa pessoa recuperar é muito baixa. Eu não consigo te dar número, que vai variar muito de acordo com isso, entendeu? E com tempo de tratamento principalmente. Se você conseguir, hoje em dia, quando eu me formei, não existia tratamento para o AVC. A pessoa você tinha que rezar, né, de cuidar, dar carinho, mas não tinha um tratamento. Hoje em dia, né, de mais 10 anos para cá, enfim, ou até um pouco mais, você tem um remédio que desentope a artéria que fechou. Então você pode recuperar 100%, é fantástico, entendeu? Coisa. Então, infarto e AVC é a mesma coisa? Então, o que acontece? Infarto é o termo médico para morte de um tecido. Então você pode ter infarto no pulmão, infarto no coração, infarto cerebral, tá? Então, mas na mídia, quando a gente fala de infarto, a gente está mais falando sobre o coração, infarto cardíaco, né? Ou miocárdico, que é o termo médico do coração. Mas infarto é um termo médico genérico, entendeu? Você pode infartar o músculo, infartar o pulmão, infartar o cérebro, entendeu? Então é um termo genérico. Mas a mídia, por ser mais importante também, então fala assim, um infarto, a gente pensa logo o coração, cardíaco, infarto, tá? E no AVC, né, no derrame, no caso, é também um infarto, não deixa de ser um infarto, porque falta sangue e aí a célula que precisa do sangue, ela morre. Mas aí a gente costuma falar de derrame, ou acidente vascular, ou AVC. Eu não sei qual que foi o termo que a ouvinte comentou, até esqueci agora. Peraí que eu vou ver. Entendeu? Ai, cadê? Mas enfim, tanta pergunta, isso. Viu? Hã? É tanta pergunta aqui, deixa eu... Legal, é bem legal. Sim. Peraí, deixa eu achar aqui. Era Laurinha, né? Achei. Sintomas de AVC, ela falou. AVC, tá vendo? Ela já usou a sigla, né? Que é o acidente vascular cerebral, que é um infarto cerebral, tá? Na maioria das vezes é um infarto cerebral. Entendi. Mas quando a pessoa está na frente da gente, aquelas coisas da gente, assim, levantar o braço, aí se a pessoa consegue, mostrar a língua, essas coisas funcionam? Entendi. Então, o que acontece? Existe uma escala... para reconhecer o AVC, né? Para reconhecer o AVC, exatamente. O que acontece? Eu vou explicar rapidamente para ficar bem. Quando você chega a um hospital, qualquer hospital com uma queixa assim, tá formigando, ou eu estou sentindo um lado mais fraco, alguma coisa, aí normalmente a pessoa faz um interrogatório bem rápido, assim, você consegue mexer os braços? Você consegue mexer as pernas? Você consegue dar um sorriso? Botar a língua para fora? Isso.
Isso aí é um método que chama. Isso é um método. E aí o que acontece? Se a pessoa, um dessas perguntas, ela fala assim, ó, meu braço está um pouco fraco. Ele já é um candidato a fazer o exame, né, para investigar o AVC. Esse exame ele não pode ser feito daqui a 1 hora ou daqui a um dia, tem que ser feito imediatamente, entendeu? Porque a gente acabou de ver um caso aí que a consequência é catastrófica, entendeu? Então o que acontece? Isso aí é um termo, vamos dizer assim, que pode ser difundido para a população como um todo, para você tentar reconhecer, entendeu? Ah, realmente está fraco uma perna, mas assim, se estiver fraco, o que você vai fazer? Você tem que correr para o hospital. Então eu acho que a gente acho que tem que estar um passo atrás, entendeu? Não vamos ensinar as pessoas a fazer isso aí, levanta seu braço, levanta o outro, dá um sorriso. Não. Eu acho que assim, se a pessoa está na dúvida se está uma parte fraca ou formigando, sabe? Leva para o hospital. Porque a gente é treinado para fazer isso, entendeu? E, então, eu vou dar uma analogia, vou fazer uma metáfora. Você imagina, você vai construir um edifício, e aí o engenheiro fala assim, eu posso botar o tijolo aqui ou boto o tijolo aqui? O que você prefere? Aí você vai falar assim, meu Deus, é melhor você decidir, né? Lógico, depois esse prédio cai, aí a culpa é minha, entendeu? Então acho que é isso, mas é legal ter a informação, né? Que a gente, aliás, está aqui para isso. Então, se a pessoa, como que a gente faria rapidamente? Então, pede para mexer os 2 braços, pede para mexer as 2 pernas, pede para dar um sorriso e botar a língua para fora. Isso é o básico. Se tiver alguma coisa alterada, por exemplo, um braço sobe, outro não, corre para o hospital, porque a gente pode estar nesse cenário que você acabou de falar. Entendeu? Entendi. A gente sempre lê na internet, assim, vem umas matérias, até eu enviei para você, doutor, falando que a gente precisa tomar muita água e que urinar de madrugada é uma coisa boa, não é de todo ruim, porque interrompe o sono. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Essa a gente até conversou, bem legal. Então, o que acontece? Eu sempre costumo bem falar isso, assim, existe uma política de médico, né, de parte do nutricionista que fala realmente assim, beba líquido, você tem que beber bastante líquido, isso faz bem. E com certeza, a água é o líquido que a gente deve beber, entendeu? Vou dar um exemplo, você pega um suco, às vezes de caixinha, né, aqueles industrializados, tem corante, tem coisa que você não sabe direito, né, e a gente, no Brasil, hora ou outra, a gente tem umas surpresas aí com determinados alimentos, que é uma coisa muito triste pra gente, né, e a gente nunca sabe realmente o que a gente está ingerindo e tal, né, mas só para não polemizar, até porque não tem nada a ver com isso, mas enfim, existe uma recomendação, isso aí de todas as sociedades, de você realmente ingerir o máximo possível de líquido, né, sempre, durante o dia, né? Não existe um valor, a gente fala 2 a 3 litros, enfim, isso vamos dizer assim, um básico. Quanto mais você ingerir, você vai urinar bem, o seu intestino vai funcionar melhor, porque a água ajuda a dissolver, ajuda, né, as fezes a não ficarem tão, vamos dizer assim, tão presas, enfim. Então isso é uma coisa legal. Agora, a informação que a gente tinha conversado é assim, mas à noite, né? É importante você beber muito líquido à noite antes de dormir, porque aí você tem que levantar para urinar. Isso quer dizer que você, vamos dizer assim, tá lavando o seu corpo, né? O seu organismo. Acho que essa que foi a informação. O que acontece? A gente tem ciclo hormonal, né? Que é assim, de manhã a gente tem os hormônios do estresse para ficar acordado, para executar nossas ações, nossas funções, nossos trabalhos, cuidar dos nossos filhos, nos alimentar. E à noite esses hormônios, eles começam a cair, entendeu? Por quê? Porque é o momento que você precisa o quê? Recuperar, né? O cérebro, ele precisa de descanso, né? Para você poder ter, a gente chama lá os hormônios que funcionam, os neurotransmissores, que são os hormônios que funcionam. Então você precisa ter isso aí. Aí o que acontece? A informação que veio é assim, que você precisa urinar 3 a 4 vezes à noite, porque aí está limpando. O que acontece? Urinar à noite já é uma coisa que não é normal, entendeu? A gente foi feito para quê? Para funcionar durante o dia, né, bem, e à noite ter um tempo de descanso, né? Pelo esse negócio de 8 horas seguidas, né? O que foi?
pelo menos dormir 8 horas seguidas. Então, exatamente. Isso que eu ia falar, já vou entrar também para não polemizar. Você precisa, cada um tem a sensação de quanto precisa dormir, certo? Então você vai ver, até na própria mídia tem gente que fala que dorme 5, 6 horas, entendeu? Então, assim, essa recomendação que você falou, de 8 horas, é uma coisa geral. Mas tem gente que dorme 6 horas e fica bem, entendeu? Fica, então, né? Fica bem. Então tem gente que dorme 5, enfim. Então isso é importante, assim, você foi dormir, está se sentindo bem, está disposta, conseguiu executar suas atividades, entendeu? Você está com energia, então você está no caminho certo. Acho que esse é o passo inicial. Agora, quem levanta 3, 4 vezes à noite para urinar, o que você acha? Você acha que a pessoa dorme? Claro não que dorme. Fica com o sono todo picado. Todo fragmentado. E isso sim comprova, é comprovado cientificamente que fragmentar sono, que você não atinge o sono que a gente fala que é aquele sono bem profundo, isso não regenera a pessoa. Então, urinar à noite, né, não que você não possa urinar nada, mas você pode urinar uma, às vezes 2 vezes, mas urinar muito à noite é péssimo, entendeu? Inclusive, né, existem doenças que se manifestam com muita vontade de ir ao banheiro à noite, né? Eu vou dar os principais exemplos, mas assim, tem muitas. Então, por exemplo, o exemplo principal é o diabetes, entendeu? Você produz tanta urina, que você perde tanto líquido, que você vai à noite urinar 3, 4, 5 vezes. Isso não é normal. Tanto é que você vê quem é que faz isso? Uma pessoa que está diabética descontrolada. Se você pegar um diabético que toma remédio que está certinho, ele não vai tantas vezes à noite no banheiro. Sim. Né? Outro exemplo, a pessoa que tem problema de próstata, normalmente, né, o homem com uma certa idade, ele começa a urinar porque a próstata dele não está funcionando tão bem. Aí à noite ele sente a vontade, entendeu? Eu posso dar vários outros, Ildete, mas esses são os principais, entendeu? Sim, tem problemas também urinários, né, mesmo, propriamente. Exatamente. Então na mulher tem, assim, problema de incontinência urinária, né, que pode acontecer até na mulher, vamos dizer, no pós-parto, quando fez parto normal, que acabou, enfim, machucando um pouco, ou até a mulher que já está numa fase avançada de menopausa, que a parte hormonal cai, ela começa a ter um pouco de atrofia da parte vaginal. Então isso tem vários cenários que podem acontecer. Essa coisa de tomar 2 copos de água antes de dormir, 2 na hora de acordar, é mito. Não, então, assim, eu acho que a informação que tem que ter aí pra gente é assim, beber água é muito bom, entendeu? Se a pessoa está bebendo, assim, 3, 4 copos d'água, 2 copos d'água antes de deitar, e está conseguindo ter um sono bom, eu estimulo, acho que é legal. Agora, se ela bebe muita água à noite, e aí levanta 2, 3 vezes para urinar, eu já acho que está, assim, ela está bebendo num momento inapropriado, entendeu? Ela deve beber, mas não naquele momento, porque aí já entendeu? Uma coisa conflita com a outra, entende? E o ideal é você estar todo, é como se você tivesse uma empresa que tem uma parte funcionando super bem, e a outra quase indo aos pedaços, né? Caindo aos pedaços. Aí não dá, você tem que estar com a empresa toda bonitinha. Aqui, falando sempre sobre o mesmo tema. Leonel, Milton Aguiar, Lala, Ana Cláudia e Loir. Eles perguntam sobre ataques cardíacos e derrames, para o senhor dizer o que são e como prevenir, enfim. Tá, então, beleza, vamos voltar isso aí que é como as perguntas são todas sobre o mesmo tema, eu estou unificando, né? Não, tranquilo. Ataques cardíacos e derrames. Sim. Então, o que acontece? De novo, então, a gente vai focar na prevenção, né? Porque depois que acontece o derrame, eu não sei se você conhece alguém que já teve derrame, a pessoa pode ficar de cama o resto da vida, ou até falecer, como a gente viu aí um exemplo de uma ouvinte, né? De uma colega de uma ouvinte. E o infarto é a mesma coisa. O derrame e o AVC é a mesma coisa? Oi? O derrame e o AVC é a mesma coisa? O derrame e o AVC é o mesmo termo, seu xará, né? Ricardo. Hã? É a pergunta do seu xará, Ricardo. Ah, legal. Então, o derrame e AVC é a mesma coisa. Só que AVC é um termo médico. Eu vou relembrar o pessoal, então, que a gente já comentou. AVC é acidente vascular cerebral. Que a gente chama, na mídia, normalmente o pessoal fala, e o derrame, né? É o derrame, é isso aí. É a mesma coisa. Certo. Tá? E, então, vamos lá. Vamos falar na prevenção, que eu acho que é uma coisa importante. O que eu posso fazer, eu que estou aí ouvindo o programa, para prevenir
um derrame, um infarto, né? O derrame ou o AVC, que é mesmo, o que eu posso fazer? Então as coisas são assim: primeiro, você tem que viver da forma mais saudável possível. Você tem que estar no seu peso ideal, você não pode estar com peso acima. A sua pressão arterial, que é aquele nível de pressão que a gente mede, né, em postos, em farmácia, no consultório médico, ele tem que estar num valor normal. Então o valor ideal é abaixo de 14/9, tem que estar abaixo. Existiu uma política há um tempo atrás que falava assim, 12/8, que é uma pressão assim, mais controlada, mas o ideal é abaixo de 14/9, que inclui 12/8. O que mais? Se você puder não fumar ou parar de fumar, para quem é que eles estão fumando, é importante, porque o fumo aumenta a chance disso. Outra coisa, ter uma vida saudável no seguinte sentido: praticar atividade física. A atividade física controla o peso, controla a pressão, controla seu hábito alimentar, né? Naquelas pessoas que têm diabetes, a sua diabetes tem que estar controlada, a glicose tem que estar controlada, não pode ter uma glicose muito alta, porque a glicose alta pode dar o problema, né? E por último, que eu acho que a coisa mais importante é tentar viver sempre o mais feliz possível, estar sempre sorrindo, né? Porque se a gente vive num mundo de estresse, está sempre naquele nervosismo, gente, não tem jeito. Você pode estar com o melhor nível que for de pressão e tal, que o troço não vai para frente. Então essas são as dicas no dia a dia. Agora, como é que o médico te ajuda nisso? O médico examina, vê a pressão, ele te ajuda a perder peso, ele dosa os seus valores de colesterol e deixa os valores de colesterol no sangue em valores bons, né? Porque quem tem peso muito alto normalmente tem um colesterol alterado. E o colesterol, ele gruda nos vasos sanguíneos e entope. Então você precisa ter os valores de colesterol normais. Então por isso que é importante. Então isso é uma coisa geral, entendeu? Cada um você vai ter que agir num ponto. Então aquela pessoa que é mais fumante, mas está com peso bom, você vai ter que agir na questão do fumo. Aquela pessoa que é sedentária, que não pratica atividade, você vai ter que viabilizar um início de atividade física para ele. Aquele que tem uma pressão muito alta, você tem que focar na pressão. Então, isso a gente chama no consultório médico de individualizar o tratamento. Cada um vai ter um toque, mas o geral é esse, entendeu, José? Entendi. A Lisete do Guarujá, ela pergunta: eu não tenho tempo de fazer exercício físico. Uma vez por semana é suficiente? Ó, a recomendação, como é que ela chama? Elisete. Elisete, que bom que você está aqui com a gente, essa pergunta é legal. É assim, ó, tem muita gente que realmente não tem tempo, né, ou não encontra tempo, enfim, na sua rotina. Eu não vou entrar nesse mérito, né, porque isso é de cada um, mas assim, o que você pode fazer para você, vamos dizer assim, melhorar a sua situação? Você, por exemplo, você chega em casa, se você mora num edifício, tenta subir de escada, por exemplo, em vez de pegar o elevador, né? Tenta descer um pouco antes no ponto do ônibus, caminhar um pouco mais, entendeu? Porque aí você insere no seu dia a dia um pouco de atividade física. Isso não é o ideal, tá, Zildete? Mas pelo menos sai daquele zero, entende? Entendi. E que bom, assim, que eu tenho uma casa com 4 andares, eu subo 4 escadas diariamente. Aí, ó, já é melhor do que, né? Exatamente. Ah, é um sufoco. Mas isso é muito bom, entendeu? Então, agora o que acontece, para a gente responder a pergunta da ouvinte? É assim, é sempre uma escadinha, assim. Se você faz 0, é péssimo. Mas se você faz um dia, já é um pouquinho melhor do que 0. Se você faz 2 dias, já é um pouquinho melhor. Mas se você perguntar qual que é a recomendação na semana é você fazer pelo menos 150 minutos, Judete. 150 minutos? Então vamos dividir aí por 30, vamos ver, meia hora, dá 3 vezes 5. Então seriam 5 dias fazendo 30 minutos de alguma atividade aeróbica. Aeróbica é o quê? Caminhada, andar de bicicleta, subir de escada. Então isso seria a recomendação geral, sabe? Geral. Entendi. A Selma de Peruíbe, ela diz que não consegue respirar adequadamente, que a respiração dela sempre falha e ela não consegue respirar profundamente. Então ela gostaria de saber se isso dá algum problema no coração. Tá, então vamos lá. O que acontece? Isso é a falta de ar, aí é um outro tópico, entendeu? Mas a gente vai falar rapidinho. A falta de ar, a dúvida é saber se a falta de ar dela é do coração ou não, né? Existem muitas causas de falta de ar. A causa mais comum, sabe qual que é? É o sedentarismo. O que é? Aquela pessoa que não faz atividade, né, nenhuma,
e aí ela vai fazer alguma coisa no dia a dia e ela se sente ofegante, né? O ar não entra direito e tal. Então essa é a causa mais comum. Uma outra causa muito comum são pessoas que já fumaram ou que não fumaram, mas tiveram aquela doença chamada asma na infância, que a pessoa tem crise quando entra em contato com uma poeira ou com um determinado produto químico, alguma coisa, e aí ela sente a falta de ar naqueles períodos que ela teve contato com aquela coisa que dá alergia nela. Então ela respira e não consegue. O coração, ele pode dar falta de ar. E por que isso acontece? Porque quando o coração bombeia o sangue para frente, todo o corpo recebe sua parte de sangue, tal, fica tudo certo. Agora, quando o coração deixa de bombear o sangue direito, né, que ele está funcionando mal, o sangue acumula no pulmão. E aí, é o que o pessoal fala, estava com água no pulmão. Era por quê? Porque o coração não bombeou direito. E aí sobrou água no pulmão. E aí o que acontece? Como que você sabe se essa falta de ar da pessoa, né, ela vem do coração, né? Tem algumas dicas, né? Ela só vai ter certeza, Zidete, fazendo exames, como o ultrassom do coração, a chapa do pulmão, você só vai ter certeza sim, mas eu vou dar algumas dicas para ela. Selma, você tem que procurar mesmo um cardiologista tem que procurar, na sua cidade. Isso aí, resumindo é isso, mas assim, se ela deita e piora a falta de ar, sugere que seja do pulmão. Então ela tem que procurar o quanto antes, ela me ajudou, né? Foi bem mais objetiva que eu. Tá certo. Querido, eu tenho uma pergunta aqui da Ana Cláudia. Ela leu que não pode dormir virada para o lado direito por várias situações que ela cita aqui. Uma delas é que aperta o baço e ela então está deitada só do lado esquerdo e está preocupada porque do lado esquerdo é o coração. E qual lado que a pessoa deve dormir? Então, essa informação aí, talvez ela pegou a informação um pouco equivocada. Assim, na verdade, você tem que dormir da forma que for melhor para você. O que é importante é você dormir. Então, essa é a primeira coisa. Agora, existe uma recomendação na pessoa que está grávida, principalmente a partir do 6º mês de gravidez, que a barriga está já volumosa, né, do 6º, 7º mês, que o bebê com o útero, o bebê dentro da barriga, ele aperta os vasos sanguíneos. Isso acontece mesmo. E aí, existe uma recomendação para que você não deite para a direita, você deite para a esquerda, quando você está grávida e que tem uma barriguinha já. Por quê? Porque o bebê comprime o vaso está à direita. À esquerda, ele tem vaso também, mas esses vasos não são compressíveis pelo bebê. Então, acho que talvez ela tenha falhou aí alguma coisa na informação. Então, a pessoa que não está fora do período de gestação pode dormir de frente, de bruço, do lado, do outro, desde que ela durma. Se ela está dormindo, está valendo. Então pode deitar tranquilamente de qualquer lado. Qualquer lado. Agora, se está grávida, a partir quando já vem a barriguinha, tem que ser pro lado esquerdo. Entendi. Tem uma senhora aqui, a gente está no finalzinho, hein? Legal. Dona Ana, ela diz assim que a filha fuma e tosse muito, e ela fica muito preocupada. Então, a gente estava falando aqui, né? A tosse é o primeiro sintoma de que o pulmão, se o pulmão dessa senhora pudesse falar com ela, ele falava assim, por favor, pare de fumar. Mas ele não pode falar. Aí como que ele se comunica? Tossindo. Então, na verdade, esse pulmão está falando assim, eu não aguento mais essa fumaça que você está botando aqui dentro de mim. Então, a primeira comunicação que o órgão dela está fazendo com ela é na forma de tossir. Porque ela inala substâncias do cigarro que são tóxicas, né? Que no uso a longo prazo vai fazer mal para ela, entendeu? Entendi. Tem tanta pergunta aqui, uma pessoa que sente fadiga, fraqueza, outra que fica inchada. Olha, é pergunta demais. Nós vamos ter que voltar com o senhor aqui, tá bom? A gente vai combinar. Depois eu vou deixar meu contato, que o pessoal quiser mandar e-mail, a gente responde algumas perguntas, contato, mas a gente vai programar outra sim. Foi um prazerzão. 3 minutinhos. Oi, não ouvi. Pode falar o seu contato. Legal. Sim. Então, o pessoal que quiser tirar as perguntas e tal, então podem acessar meu Instagram, que é o Dr. Ricardo Casalino. A gente pode estar conversando. E eu vou deixar o contato aqui da minha clínica, que é a CP Centro Médico, que é o 011 3624 8652, Odete. Fica aqui no centro de São Paulo, na 011 São Paulo, o cardiologista é o Dr. Ricardo Casalino, e o telefone é 3624
3624-8652. Deu para anotar, pessoal? 3624-8652, 011 São Paulo. E vocês vão poder ter acesso a esse maravilhoso médico que nós convidamos hoje aqui para o programa e que fez aqui. Nós nem sentimos a hora passar, né, doutor? Nossa, voou muito rápido, né? Foi bom demais. Tá certo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Amigos queridos, foi bom demais estarmos juntos, adorei a participação de todos vocês e a gente tem aqui então o Instagram do Dr. Ricardo, é Dr. Ricardo Casalino, com S, Casalino, casa como se escreve normalmente, Ricardo Casalino é o Instagram e o telefone dele é o 011 São Paulo 3624-8652. Vocês podem tirar dúvida diretamente com ele, tá bom, pessoal? Vocês perguntaram sobre colesterol, triglicérides, peso, obesidade, pressão arterial, a gente já falou, hein? Se vocês não ouviram, foi bem no comecinho. Mas a gente vai trazer o Dr. Ricardo aqui novamente, tá bom, pessoal? Alcel Pro Saúde, sempre com vocês. E é maravilhoso a gente estar junto com a Alcel. A Alcel Zap é o novo sistema Android da Alcel, porque agora ele é digital. Você pode marcar as suas consultas, acertar pendências e você pode também acionar o botão antipânico para pendências através do seu celular. Alcel Pro Saúde, sempre com você e essa hora tão gostosa de passarmos juntos, esclarecedora, sobre assuntos científicos, especialidades médicas, trazendo aqui os melhores profissionais. Eu, Zildete Montiel, desejo a vocês um grande fim de semana, uma semana maravilhosa e abençoada. Até sábado que vem ao meio-dia e quinta-feira das 9 às 10 eu estou de novo aqui na nossa querida Rádio Showtime. Até lá, pessoal, e um beijo no coração. Tchau, tchau. Você ouviu na Showtime Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde.